Há 3 meses eu estive aqui e pude conhecer uma igreja hospitaleira. E dessa vez, mais uma vez, eu pude desfrutar desse amor. Vocês de São Vicente são muito hospitaleiros, isso é um dom. Deus abençoe a cada um de vocês. Você já imaginou como é uma guerra? Se fecharmos nossos olhos, podemos ver mísseis sendo lançados, granadas explodindo, tanques prontos para destruir. Podemos ver soldados nas trincheiras com suas metralhadoras e seus dedos nos gatilhos, disparando sem cessar. E se a nossa imaginação for um pouco além, nós podemos ouvir os barulhos dos tiros, gemido dos feridos e quem sabe até sentir o cheiro da pólvora queimada e o odor das feridas. Este seria um cenário perfeito de guerra, mas não para a Guerra Fria. A Guerra Fria, se todos estudaram história na escola, e podemos ver que ela durou do período de 1945 a 1991. 46 anos de guerra. E apesar desse longo período, a União Soviética e os Estados Unidos nunca travaram um combate direto. Os Estados Unidos defendiam que o capitalismo era o melhor sistema econômico, enquanto a União Soviética dizia que era o comunismo. E ambos tentavam implantar esse sistema político e econômico em outros países. Dessa forma, era uma guerra ideológica e de influência. Enquanto eles não travavam um combate direto, eles investiam em tecnologia militar e aeroespacial. Diziam fazer coisas impossíveis, presentes apenas no sonho do homem. Diziam que poderiam levar o homem ao espaço e chegar à Lua. Imagine só chegar à Lua, um sonho que foi sempre passado de geração a geração. Os nossos bisavós provavelmente deitaram no chão e olharam para um céu, diferente daquele céu que nós temos na cidade, mas um céu estrelado, bonito, e ali viram uma lua enorme, brilhante, e se perguntaram como será que é estar lá. E agora a União Soviética e os Estados Unidos diziam que poderiam levar o homem até lá, e era apenas questão de tempo. E dessa forma, enquanto não travavam um combate direto, eles investiam em tecnologia, em informação. A informação passou a ser de grande conhecimento, de grande valor para eles. Os Estados Unidos, com medo que a União Soviética atacasse eles... Obrigado. Os Estados Unidos, com medo que a União Soviética atacasse uma de suas bases, começou a pensar em uma forma de colocar essa informação descentralizada, não em apenas um lugar, mas que o homem pudesse acessar em vários lugares diferentes, como se fosse uma rede de computadores. Dessa forma, eles criaram a internet. Praticamente o tema do nosso estudo, do nosso acampa-praia aqui. Nessa guerra, eles mudaram a forma de comunicação. Nós também estamos em guerra, irmãos. E nós também temos uma terra para conquistar. Sonho passado de geração a geração. Desde o início, desde o princípio. Terra onde queremos habitar com nosso Pai. Solo sagrado e prometido. E às vezes, no calor da batalha, ficamos cansados, perdemos o foco, o sonho fica embaçado e a gente não consegue ver direito. Mas a gente não pode esquecer porque nós lutamos. Quanto que esse sonho está presente em sua vida? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15.
versículos 5 ao 7. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Agora no versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus, quando nós vemos Josué, que foi feita a leitura de abertura, Josué e a nação de Israel, a nação judaica, eles entrariam no solo prometido. Um solo, uma terra que foi prometida há séculos atrás com Abraão. Abraão em si, ele não herdaria aquela terra, mas a nação de Israel, alguns séculos depois, sim. E o motivo foi que aqueles povos, que era um povo cheio de pecados, ruins, eles seriam piores do que eram. Dessa forma, quando Josué vai entrar na terra prometida, em Canaã, ele vai enfrentar as piores pessoas, tanto em pecado quanto em crueldade. Povo sem misericórdia. Um povo que o exército são os mais bem treinados militarmente. Seus soldados são os Enaquins, filhos de Enaque. Pense em Golias. Golias era descendente deles. Eles iam enfrentar um exército cheio de Golias. Suas armas eram as mais letais. E as carruagens parecendo tanques de guerra, com lanças nas rodas prontas para cortar. E as muralhas insucumbíveis. Lembre-se de Jericó. Portanto, quando Deus fala para Josué entrar naquela terra prometida, ele diz: coragem. Olha só, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar nas palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Deus fala para Josué ser forte e corajoso. E o que é coragem? Coragem não é um homem desprovido de medo, mas uma pessoa que, apesar dos medos, ela enfrenta os seus desafios. E quando Josué e sua nação fossem enfrentar aquele povo, provavelmente eles sentiriam medo. Mas meditando na lei do Senhor, eles encontrariam forças para a batalha e coragem.
Em nossa guerra espiritual, nós também encontramos as piores pessoas. Basta ligar a televisão e a gente vê como que é. Encontramos as piores pessoas no trabalho, na academia e na internet. A internet, deixa eu falar um pouco sobre a internet. Utilizamos-as para fazer coisas simples. Mandar um WhatsApp, mandamos um WhatsApp para o pai. Pai, vem me buscar. Acessamos a internet para mantermos informados. E até mesmo para acessar aplicativos da Bíblia. No entanto, da mesma forma que utilizamos a internet para o bem, o inimigo a utiliza para o mal. Através da internet, temos contato com várias pessoas, tanto uma pessoa física quanto jurídica. Mas quando acessamos uma parte da internet, um site da internet, estamos conectados com uma pessoa. E dessa forma, o inimigo utiliza para nos atacar, para acabar com as nossas vidas, com a nossa família e com a igreja. Através dessas pessoas, somos convidados a acessar sites pornográficos, indecentes. Através do WhatsApp, somos convidados a trocar mensagens com uma mulher casada, ou que não seja sua esposa ou seu marido. Somos convidados a ver imagens indecentes. Mas em cada momento da nossa vida, nós temos que ter coragem para enfrentar os nossos medos e os nossos desafios. Não um inimigo físico com uma espada na mão, mas coragem para enfrentar os nossos próprios maus desejos. E o que o Satanás diria é o seguinte: apague o histórico do seu WhatsApp, que sua esposa não ficará sabendo. Apague as páginas que você visita, e os seus pais nada saberão. O pecado bate à porta. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, não precisam abrir, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, mas ele diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de Deus, diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo o que fazemos está à vista do nosso Senhor. Achamos que Ele não vê, achamos que por estarmos conectados num quarto com a porta fechada, ninguém está vendo o que estamos fazendo, mas Deus está. E a mensagem do inimigo é que a gente se molde ao padrão do mundo. Que quando recebemos ofensas, nós respondamos na mesma medida, que a gente se vingue, que a gente não retribua, que a gente retribua o mal com o mal. Um tempo atrás existia uma lei de Hammurabi que dizia olho por olho, dente por dente. Ainda bem que nós não estamos mais nessa lei, porque se nós estivéssemos, todos terminariam cegos e banguelas. Imagine se tudo que uma pessoa faz para mim eu respondo na mesma moeda. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. Apesar da Guerra Fria não ter tido um combate direto, teve muita tensão e muito medo. E o ápice disso tudo foi quando a União Soviética colocou mísseis no país de Cuba, mísseis apontados diretamente para os Estados Unidos. Em resposta, em contrapartida, o presidente Kennedy manda que sua tropa monte um cerco ao redor da base cubana. Os exércitos estavam posicionados e a guerra estava para começar. Os jornais televisionavam o grande momento. E os repórteres, eles faziam a cobertura e davam ênfase para a grande tensão de guerra que estava para começar. A população estava com medo. E o medo parava no ar. Você também sente medo das guerras que você pode travar? Dos inimigos que você pode encontrar? Sente medo de um diagnóstico médico? E dos problemas de saúde que você e sua família enfrentarão?
Sente medo de uma garrafa de uísque e da luta para se manter sóbrio? Sente medo da infidelidade e do divórcio? Medo dos filhos se envolverem com drogas? É importante definir os nossos medos, porque para enfrentar os nossos medos, precisamos de coragem. E buscamos essa coragem, buscamos essas forças no Senhor, e por isso oramos. O problema de alguns irmãos não é orar, mas a resposta de Deus ser um não ou um agora não. Imagine você na seguinte situação, ou uma pessoa na seguinte situação. Você está no seu trabalho e as coisas vão de mal a pior. O seu chefe não para de te pressionar, a corda está no pescoço. Os companheiros de trabalho, um bando de cobras, ou como diria João Batista, raça de víboras. E fazem de tudo para puxar o seu tapete, e que através dos seus erros, eles se deem bem. Dessa forma você começa a orar e pedir para que Deus te abençoe. No entanto, quanto mais você ora, parece que mais pressão no trabalho você sente. Diante de uma situação assim, você continua orando, ou você desiste? Infelizmente, algumas pessoas desistem. Elas dizem: por que continuarei orando? Por que continuarei a orar se Deus não responde ou se a resposta é não? Desta forma, sem perceberem, elas se revoltam contra Deus, a fé esfria, a presença aos cultos é cada vez menor, abaixam as guardas, dá presença ao pecado, o pecado cada vez mais frequente, e quando vemos um irmão querido está completamente afastado e envolvido no pecado. Mas não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus, o propósito de dizer não, como nós vimos inclusive com a palestra do Dai, talvez seja porque não é para você, ou porque o objetivo é outro. Abram suas Bíblias em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Talvez o momento e a batalha que você enfrenta hoje, e você ora para que Deus te livre, o propósito de Deus não é para que te livre dessa batalha, mas para Ele torná-lo mais forte. O motivo eu não sei, mas Deus sabe. E é nesse momento, quando nós somos insultados, quando nós sofremos, que nós humildemente devemos colocar os nossos corações diante de Deus. E apesar de não ver com os nossos olhos físicos, apesar de não entender o propósito, confiar no Senhor. Em Josué capítulo 3, Deus pediu confiança. Josué
estava no lugar de Moisés. Moisés foi o grande líder de Israel. E a nação de Israel, nesse momento, iria seguir o comando de Josué. Mas eles não sabiam quem era Josué, na verdade. E a missão dele de substituir Moisés era muito grande. Portanto, quando vemos nesse versículo, nós vemos que Deus ajudaria Josué a enfrentar esses inimigos. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem à margem das águas do Jordão, parem ao rio. Versículo 13. Quando os sacerdotes carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Para chegar na terra prometida, eles teriam que atravessar o rio Jordão. E o que aconteceria seria algo semelhante ao que aconteceu no Mar Vermelho, quando Moisés atravessa e o mar se divide e eles passam em terra seca. No entanto, o pedido de fé, a exigência de fé que Deus faz a esse povo era maior nesse momento. Pois eles carregavam a arca da aliança, que era a presença de Deus na terra, uma presença física. E os levitas, eles teriam que pisar nas águas do rio. E só quando eles pisassem, segurando a arca da aliança, que as águas do rio Jordão seriam represadas. Há um tempo atrás, lá no Egito, a prova de fé deles era menor. Foi tão mais fácil. Moisés disse apenas: vejam. E ele colocou o cajado e as águas se dividiram. Mas agora, Deus pede para que eles deem um passo de fé, para que eles confiem. E era dessa forma que eles teriam que fazer. Às vezes é tão simples para a gente, seria tão mais fácil se nós conhecêssemos o plano de Deus, tivéssemos a perspectiva do nosso Senhor, mas Deus exige que a gente tenha fé. É como andar numa rua movimentada com os olhos vendados. Parece que vamos ser atingidos, mas estamos sendo conduzidos pelo nosso Senhor. E agora, quando a gente chega em Josué capítulo 24, e quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele vai renovar a aliança de Deus com eles. Eles já enfrentaram os seus inimigos e já conquistaram boa parte da terra. O Senhor agora está dando descanso para eles. Por isso ele chama toda a nação. E ali, Josué diz o seguinte: começa a lembrar da promessa que ele fez desde Abraão até o momento. Josué começa a lembrar das batalhas que pareciam ser impossíveis, mas que Deus esteve com eles. Mas apesar de tudo isso, eles se contaminaram com o que Deus abomina. Eles adoraram falsos deuses e eles estavam em pecado. E é nesse momento que Josué fala esse versículo tão bonito e tão famoso, que inclusive temos às vezes no perfil do nosso WhatsApp ou no capacho da porta, mas temos lá: eu e a minha família louvaremos ao Senhor. Mas louvar ao Senhor é uma escolha. E Josué desafia eles: eu louvarei ao Senhor junto com a minha família. Mas e vocês? Esse versículo, infelizmente, às vezes parece fora da nossa realidade. Fora da realidade de algumas pessoas que louvam ao Deus sozinhos em casa. Que infelizmente não encontram um refúgio dentro do seu lar, uma palavra de incentivo, um incentivo na fé. Como é difícil para essas pessoas.
Muitas vezes, dentro do nosso lar, temos uma fé incompreendida. Vejo mães orando desesperadamente para a conversão dos seus filhos, ou esposa pela conversão dos seus maridos. Vejo jovens que não têm ao seu lar um exemplo de pai cristão. Mas a vontade de servir a Deus é tanta que às vezes eles colocam algumas pessoas mais velhas como referência de pai e mãe. Como essas pessoas são corajosas. Um país pode transformar milhares de guerreiros. Um país pode transformar qualquer pessoa em um fuzileiro, em um soldado. Mas existe um termo chamado trauma pós-guerra, o qual esses países eles não preparam. Um soldado pode voltar ao seu lar com vida, mas talvez andando na rua, num dia bonito, ele vai ter uma sensação de pânico, ou quando estiver dormindo, acordará em pesadelo suando frio, quando não estiver enforcando a sua esposa num desespero. E talvez você esteja nesse trauma. E as memórias de uma dor estejam presentes em sua vida. Talvez você ainda sinta o gosto do álcool. E como é difícil lutar com isso. Talvez o seu coração esteja doendo. A perda de uma pessoa e a dor da perda ainda esteja presente na sua vida. Talvez você ainda esteja machucado e ainda sinta que está nesse trauma após guerra. Mas na verdade não é trauma. É porque você ainda não saiu do campo de batalha. Porque o lugar para que vamos não tem nada disso. Para onde vamos? A glória do Senhor ilumina todo lugar. Lá não há noite, pois Deus ilumina sua cidade. A terra por qual batalhamos tem as ruas cobertas de ouro e as portas feitas das mais lindas pérolas. Ali tem o rio da água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Lá tem a árvore da vida, que frutifica 12 vezes ao ano, e suas folhas cura todas as nações. Lá as pessoas estão satisfeitas, pois não há morte, não há fome. Lá as pessoas foram consoladas, pois Deus enxugou as lágrimas de todos. Não há tristeza, nem dor, nem angústia, nem morte. Esta terra é o nosso lar, pelo qual nós batalhamos. Na luta e no calor da batalha, somos feridos e temos nossos amigos, nossos soldados machucados. Alguns deles morrem em batalha, e isso dói. Mas diante de uma terra como essa, não vale a pena sangrar em batalha? Aliás, Jesus Cristo em batalha derramou seu sangue para que tivéssemos acesso a ela. Para terminar, eu gostaria de ler uma passagem que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos que amam a sua vinda. Em breve, nós vamos para os nossos lares. Alguns pegarão a estrada, outros atravessarão a rua ou vão aqui para o lado. Mas cada um vai para o seu lar. Mas todos enfrentarão a mesma batalha. Eu não sei quanto tempo, e muito menos quando Jesus vai voltar. Mas nós vamos lutar até o fim, porque a nossa terra, que Deus nos prometeu, é maravilhosa. Amém.